Olá pessoal, tudo bem? Quero falar sobre os resultados da WEG, ou VEG como chamam no Brasil, não é? Mas o correto fora do país é o WEG, que divulgou seus resultados hoje e os resultados foram, conforme esperados, muito bons. Até mesmo poderia dizer melhores do que os esperados. E aqui você vê a parte do segundo trimestre, onde eles mencionam aqui que a melhora da atividade econômica global, suportando o crescimento de receita e ROIC. Vamos olhar aqui os destaques da empresa, onde eles mencionam que a receita operacional líquida, que é o ROL, foi de 5,7 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021, ou seja, 41,4% superior ao segundo trimestre de 2020 e 13,2% superior ao primeiro trimestre de 2021. Ou seja, a empresa continua crescendo de forma forte a sua receita operacional. O EBITDA da empresa atingiu 1,392 bilhões de reais, ou seja, um crescimento 90,2% superior ao segundo trimestre de 2020 e 37% superior ao primeiro trimestre de 2021. Enquanto a margem EBITDA da empresa de 24,2% foi 6,2 pontos percentuais maior do que no segundo trimestre de 2020 e 4,2 pontos percentuais maior que o trimestre anterior. E o retorno sobre o capital investido, que é o ROIC, atingiu 32,2% no segundo trimestre de 2021. Crescimento de 10,6 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2020 e crescimento de 4 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2021. Números muito fortes realmente para a empresa que está difícil de encontrar outra empresa com resultados nesse ano, nesse trimestre pelo menos, desse setor que vão apresentar resultados tão fortes. E aqui eles botam a mensagem, que eu vou deixar o link dessa apresentação na descrição para quem quiser dar uma lida. E aqui menciona o retorno sobre o capital investido, que foi o ROIC de 32,2%, já foi melhor do que o do primeiro trimestre de 2021, que foi de 28,2%, ou seja, crescimento de 4 pontos percentuais. Quando você compara com o segundo trimestre de 2020, você vê, foi 21,6% em 2020 contra 32%, crescimento de 10%, 10,6% na verdade. E quando você compara os 6 meses de 2021 com os 6 meses de 2020, que foi de 32,2% contra 21,6%, o percentual de crescimento aqui foi de 10,6%. Receita operacional líquida também muito forte, 5,7 bilhões de reais, crescimento de 13% no segundo trimestre de 2021, quando comparado com o primeiro trimestre de 2021. Quando você compara os 6 meses de 2021 com os 6 meses de 2020, também os números são muito fortes, chegaram a 10 bilhões de reais, 10,8 na verdade, contra 7,7, crescimento de 39,2%. Ou seja, um resultado bastante forte. E o que é importante ver aqui nessa parte da receita operacional líquida é que os três mercados estão apresentando um crescimento bem forte. Tanto o mercado interno, quando você compara aqui os 6 meses de 2021 com os 6 meses de 2020, tá? São as últimas colunas à direita, onde você teve um crescimento no mercado interno de 49%, no mercado externo de 31% e no mercado externo em dólar de 20,9%, ou seja, um resultado muito forte. O lucro líquido foi outro número bastante forte, de 1,1 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021, contra 764 milhões no primeiro trimestre do ano, crescimento de 48,5%. Quando você compara com o segundo trimestre do ano anterior, que foi de 514 milhões, o crescimento foi de 120%, ou seja, mais do que dobrou. E quando você compara os 6 meses de 2021 com os 6 meses de 2020, ele aumentou para 1,898 bilhões de reais, contra 954 milhões de reais, ou seja, crescimento de 99%. Lembrando que esse lucro aqui e a margem EBITDA da empresa foram influenciadas por aquela aprovação por parte do STF, basicamente todas as empresas desses setores foram beneficiadas, onde a cobrança do ICMS foi considerada inconstitucional dessas empresas. Então essa parte aí, naquela parte do PIS/COFINS, então vai ser devolvida de forma gradativa. E no caso aqui da WEG, já teve uma influência de seus 300 milhões de dólares, ou seja, muito forte. Isso aqui levaria, na verdade, a 800 milhões no segundo trimestre de 2021, o que mesmo assim apresentaria um crescimento bastante forte em relação ao primeiro trimestre de 2021 e em relação ao segundo trimestre de 2020. E aqui eles mencionam a receita operacional líquida. A receita operacional líquida apresentou crescimento de 41,4% sobre o segundo trimestre de 2020, sendo 60,7% no mercado interno e 28,9% no mercado externo, conforme números apresentados na tabela 1, que é essa tabela que está aqui embaixo. A evolução da proporção da receita dos mercados é apresentada nessa figura aqui, olha.
você está vendo aqui 3,7 bilhões no primeiro trimestre de 2020, quando você compara com o primeiro trimestre de 2021, que é essa penúltima gráfica da figura aqui, está em 5 bilhões, já é um crescimento forte. E quando você compara com o segundo trimestre de 2021, com o primeiro trimestre de 2021, já teve um crescimento para 5,7 bilhões, onde mostra que o mercado externo, nesse momento, é responsável por 55% da receita operacional líquida, o que é um ponto bastante positivo devido a esse aumento do câmbio, o aumento do dólar. Enquanto aqui mostra aqui o seguinte, que a receita operacional líquida do mercado externo, medida em dólares norte-americanos, pelas cotações trimestrais médias, apresentou crescimento de 31,5% em relação ao segundo trimestre de 2020 e crescimento de 20,6% em relação ao primeiro trimestre de 2021. E a distribuição da receita líquida para o mercado geográfico é apresentada nessa tabela aqui. E aqui a gente vai mencionar a parte do mercado externo, né, que é a receita operacional líquida, onde você vê que o mercado da América do Norte, responsável aqui por 260 milhões, América do Sul e Central por 72 milhões, Europa 154 milhões, África 40 milhões e Ásia 73 milhões. Isso aqui no segundo trimestre de 2021. E a variação aqui que você está vendo, né? Na América do Norte teve um crescimento de 43% em relação ao primeiro trimestre. Ou seja, um número bastante forte. Isso aí não tem o que reclamar, não tem o que falar. Quando você vê aqui a parte de receita do mercado externo em reais, que foi impactada pela variação do dólar norte-americano médio, que passou de R$ 5,38 no segundo trimestre de 2020 para R$ 5,29 no segundo trimestre de 2021, com desvalorização de 1,8% sobre o real. Ou seja, mesmo com essa desvalorização, ainda teve um valor bastante razoável em termos de resultado. Deve-se considerar também que os preços de venda praticados nos diferentes mercados são estabelecidos nas diferentes moedas locais, de acordo com as condições competitivas regionais. Nas moedas locais, ponderado pelo peso de cada mercado, a receita líquida do mercado externo apresentou um crescimento de 22,5% em relação ao segundo trimestre de 2020. E aqui tem a parte de ajustes por aquisições e consolidação, que está mencionado aqui. Você tem a parte de equipamentos eletromecânicos industriais, que aqui tem a receita operacional líquida também, crescimento bastante expressivo aqui em termos de mercado externo, variação a mais de 15%. O mercado interno teve uma certa retração em comparação ao primeiro trimestre de 2021. Parte de geração, transmissão e distribuição de energia, você está vendo aqui, teve um crescimento tanto no mercado interno de 23,6% quanto no mercado externo de 23%. Quando você compara com o ano anterior, com o trimestre de 2020, o segundo do trimestre de 2020, você teve um crescimento no mercado interno de 59,4% e no mercado externo de 33%. Ou seja, muito positivo. Motores comerciais e appliances. Vou comparar apenas o segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2021. No mercado interno, você teve um crescimento de 188%. E no mercado externo, você teve um crescimento de 111%. Não tem nem o que dizer, né? E a participação desses motores comerciais e appliances no valor total do retorno operacional líquido é de 11%. Se você olhar que essa parte aqui da geração, transmissão e distribuição de energia, 37,2%. Tintas e vernizes é responsável por apenas 4,5%, mas mesmo assim no mercado interno teve um crescimento de 102%, comparando o segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2020, e no mercado externo um crescimento de 115%. Custo dos produtos vendidos, margem bruta aqui, margem espetacular, né? A margem de 30,4%, apesar que teve uma redução de 1,5 pontos percentuais. E o motivo principalmente está aqui, o custo dos produtos vendidos, que teve um certo aumento aqui de 15,8%. Seja um número aqui razoável, enquanto que a receita operacional líquida aumentou 13,2%. E aí você tem essa variação, comparando o primeiro trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2021. Quando você compara com o segundo trimestre de 2020, aí você teve uma variação mais ou menos estável, né? Em termos aqui de margem bruta, chegou em 30,3% contra 30,4%, e uma variação aqui em termos de custo dos produtos vendidos, teve um aumento de 41,3%, mas a receita também aumentou 41,4%, então acompanhou bem próximo. Em termos de EBITDA aqui da empresa, a composição do cálculo do EBITDA conforme instrução tal e a margem EBITDA são apresentadas na tabela 4, que está mostrando aqui embaixo, e aqui é a parte que eu mencionei, que lembramos que o EBITDA foi positivamente impactado esse trimestre pelo reconhecimento dos créditos referentes à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Desconsiderando esse efeito não recorrente, o EBITDA seria de 1,092,3 bilhões de reais, com a margem EBITDA de 19%. Lembrando que ele teve um resultado bem maior, né? Foi em torno de 1,1 bilhões.
Mesmo considerando a margem EBITDA sem os impactos mencionados acima, a empresa registrou mais um trimestre de evolução em relação ao mesmo período do ano anterior, reflexo da racionalização de custos e de despesas, melhor ocupação das fábricas, em conjunto com a melhora da margem de algumas operações importadas no exterior. Contudo, é importante destacar que os recentes aumentos dos custos de materiais, que é o que você viu aqui em cima, o custo do material, o material foi representativo, e a mudança do mix de produtos vendidos, principalmente em relação à volta do negócio de geração eólica, esse é um setor que vai continuar expandindo muito forte, resultando em uma redução da margem EBITDA em relação ao primeiro trimestre de 2021. Mas isso aí é algo que a longo prazo vai se pagar, vai valer a pena. E aqui mostra o cálculo, né, da EBITDA e margem EBITDA da empresa, onde a margem EBITDA da empresa no segundo trimestre de 2021 ficou em 24,2%. E aqui eles mencionam o resultado líquido, que também teve o impacto desse PIS e COFINS. E aqui menciona que o lucro líquido no segundo trimestre de 2021 foi de 1,1 bilhões de reais, com crescimento de 120,6%, crescimento incrível em relação ao segundo trimestre de 2020 e crescimento de 48,5% em relação ao primeiro trimestre de 2021. A margem líquida atingiu 19,7%, 7 pontos percentuais superior ao segundo trimestre de 2020 e 4,6 pontos percentuais superior ao primeiro trimestre de 2021. O lucro líquido também foi positivamente impactado pelo reconhecimento dos créditos tributários referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Além dos efeitos no EBITDA da empresa, também tivemos um impacto positivo no resultado financeiro de 129,9 milhões e um aumento no imposto de renda auferido destes créditos de 147,5 milhões. Desconsiderando estes efeitos não recorrentes, o lucro líquido seria de 851 milhões neste trimestre, um crescimento de 65,6% em relação ao segundo trimestre de 2020, com a margem líquida de 14,8%. E aí você vê a diferença, né, em termos de lucro líquido aqui. Quando você compara o lucro líquido no primeiro parágrafo, foi de 1,1 bilhões, ou seja, um crescimento de 120%. Quando você faz essa desconsideração desses efeitos não recorrentes, ele cai para 851 milhões e a margem e o crescimento foi de 65%. Ou seja, mesmo assim, um resultado muito forte. Mas aí você vê o quanto esse PIS e COFINS aí realmente impactou as empresas. Fluxo de caixa, e aqui mostra a geração de caixa nas atividades operacionais foi de 526,9 milhões no primeiro semestre de 2021, diminuição de 46,2% comparado ao ano anterior. Este resultado é explicado principalmente pela maior necessidade de capital de giro no período. O nível de investimento CAPEX da empresa em modernização e expansão da capacidade produtiva apresentou crescimento em relação ao mesmo período de 2020, dando continuidade aos investimentos das fábricas do Brasil, México, China e Estados Unidos. Esse é um ponto importante, porque quando a geração de caixa diminui, tem que ser devido à empresa estar aumentando seu investimento em modernização, expansão e o que for, não por outros motivos. E é exatamente o que o WEG está fazendo aqui. E nas atividades de financiamento, captamos 211,13 milhões de reais e realizamos amortizações de 208,3 milhões de reais, resultando em uma captação líquida de 3 milhões de reais. A remuneração de capital de terceiros, juros sobre os empréstimos, consumiu 27,4 milhões de reais e a remuneração do capital próprio, dividendos e juros sobre o capital próprio, com a chamada, somou 859,2 milhões de reais. O resultado final foi o consumo de 879,8 milhões de reais nas atividades de financiamento do período. Foi um consumo razoável, viu? E aqui menciona investimentos CAPEX, segundo trimestre de 2021, investiram 168,3 milhões em modernização e expansão. Perfeito, não tem problema nenhum. Pesquisa e desenvolvimento, eles investem bastante em pesquisa e desenvolvimento. Os dispêndios nas atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação totalizaram 166,3 milhões, representando 2,9% da receita operacional líquida no segundo trimestre de 2021. Importante lembrar o seguinte, que eu ainda não vi mencionado aqui, que é essa parte do carro elétrico, que a WEG está investindo bastante nisso também, como um dos fornecedores dessas empresas que trabalham com isso agora. Então, esse mercado tem muito a crescer e a WEG é a empresa brasileira, na minha opinião, melhor posicionada para se beneficiar disso. Ou seja, tem uma possibilidade muito forte de crescimento. Disponibilidades de endividamento, as disponibilidades, aplicações financeiras e instrumentos financeiros derivativos aplicados em bancos de primeira linha e majoritariamente em moeda nacional são apresentadas na tabela 5, tá tudo bem. Da mesma forma, apresentamos a dívida financeira bruta total com detalhamento de curto e longo prazo, em reais e outras moedas, resultando no caixa líquido da companhia ao final do trimestre. Não tem nada demais aqui. Caixa líquido em junho de 2021
2,7 bilhões de reais. Em dezembro de 2020 foi de 3,3 bilhões. E em junho de 2020 foi de 1,2 bilhões. Você vê essa parte de financiamento aqui em junho, que está em 1,5 bilhões, onde curto prazo está em 939 milhões e longo prazo 562 milhões. Essa é uma parte que não me agrada muito, se você comparar, por exemplo, com dezembro de 2020, você vê que o curto prazo estava um valor menor do que o que tem agora, em termos de curto prazo. Então, a gente tem que trabalhar no alongamento dessa dívida, enquanto que o longo prazo era bem maior e foi reduzido. Isso é algo que a empresa tem que trabalhar, viu? E aqui menciona, as características do endividamento ao final de junho eram a duração, que é o duration total de 12 meses, sendo de 20,2 meses referente à parcela de longo prazo. Em dezembro de 2020, estes valores eram de 18,5 meses e de 21,8 meses, respectivamente. Isso já explica um pouco aquela mudança. O custo ponderado médio da dívida denominada em reais é de aproximadamente 4,8% ao ano, 2,8% ao ano em dezembro de 2020, ou seja, também teve um aumento do custo dessa dívida, o que não é bom. Os contratos pós-fixados são indexados principalmente ao CDI. Isso aqui é uma preocupação, viu? Não que é algo de outro mundo, mas a empresa teve uma mudança do seu perfil de dívida de longo prazo para curto prazo e o aumento desse custo. É algo que a gente tem que prestar atenção. Ao longo do primeiro semestre de 2021, que isso aqui é a parte de dividendos e juros sobre capital próprio, o Conselho de Administração deliberou ad referendum de Assembleia Geral Ordinária, a GO, ainda a ser realizada, os seguintes eventos como remuneração aos acionistas em 23 de março, com o JCP no valor de 71 milhões, 22 de junho, JCP no valor de 86,1 milhões. Perfeito, aqui mostra a tabela de dividendos. Remuneração acionista pelo lucro, primeiro semestre de 2021, percentual de 43,2%, primeiro semestre de 2020, 42,9%. Tá bem, essa parte de payout permaneceu bem parecida. E aqui está a marcação do teleconferência, que eu vou tentar mostrar também na hora que acontecer. Aqui são os números que a gente já discutiu. O lucro por ação, o LPA, 0,27045. Um lucro bom, para ser honesto, um resultado positivo para a empresa, que vale a pena aí ver o que está acontecendo por isso aí. Então foi um bom número para esse trimestre, né? Que isso aqui está referindo ao segundo trimestre de 2021. Um bom número. Aqui estão os 6 meses de 2020, lucro por ação de 0,45. Você vai ver quando eu fizer a apresentação da parte do preço justo da empresa, que eu também fiz um estudo sobre isso. Você vai ver que para os 12 meses, isso aqui são para 6 meses, 0,45. Já teve um certo aumento em relação ao ano anterior, né, que a empresa continua crescendo. Você vai ver que o lucro por ação que eu calculei para os 12 meses, já atualizando esse segundo trimestre, já chega em torno dos seus 70 e poucos centavos, se não me engano, 75 centavos. Ou seja, um valor bastante representativo também. Quando você compara aqui, 6 meses de 2021 com 6 meses de 2020, você vê que já teve um crescimento de 98,9%, ou seja, muito positivo. Ativo circulante, total do ativo, passivo circulante, não tem nada de outro mundo aqui. Total do passivo, 21 bilhões. Patrimônio líquido, 11,9 bilhões. Isso aqui é algo a se prestar atenção também, viu? Essa parte da dívida da empresa, a gente tem que tomar cuidado. Não que seja algo de outro mundo aqui, mas tem que tomar cuidado. Vamos olhar a ação. Aqui você tem a empresa no momento, cotada a R$ 36,37. Hoje está com crescimento de 5,67%, porque anunciaram o resultado, né? O resultado foi bom, aí o mercado já se desespera para comprar, como se ninguém soubesse que a WEG é uma empresa boa. Variação nos últimos 12 meses de 9,32% e no mês atual de 6,19%. Um dividendo baixinho de 0,68%, porque a empresa precisa de muito capital para continuar operando e expandindo, né? Como já mostraram ali, aumento de capex. Uma boa liquidez média diária. Aqui você tem a parte de dívida líquida PL, você tem a parte de P sobre VP de 12,75, um PL aqui de 57,28. Para mim tá não sei o que vocês acham, mas para mim está um pouco alto. Mas a empresa é muito boa. O ROI aqui está em 22,25, ou seja, um bom resultado. Como eu sempre falo, normalmente eu procuro acima de 10, um ROI aqui de 19,68. Esses números aqui não estão atualizados com os novos resultados da empresa, então vai variar um pouquinho, vai dar uma melhorada nos números. E aí você tem a parte de payout, que é 64,71. Se a gente for agora dar uma olhada na parte do cálculo que eu fiz da empresa aqui de preço justo, você tem que prestar atenção nesses números aqui de 2022.
que é dos próximos 12 meses, porque quando calcula agora, atualizando que essa primeira coluna aqui, você vai ver que não vai fazer tanto sentido assim, porque já está no valor atual. Claro que o número tem que bater, mas vamos começar pela essa coluna do meio aqui de 2021, onde você tem um lucro líquido de 3,3 bilhões, e já é atualizado considerando os resultados desse segundo trimestre de 2021. CAGR médio da empresa, que é de 15,50%. O número de ações, que você encontra facilmente em qualquer lugar, 4,1 bilhões. Com isso eu calculo o LPA que eu lhe falei, que estava em 0,70 alguma coisa, que já está atualizado. Ou seja, está em 0,79. O payout da empresa nesse momento é em torno de 64%, bastante saudável. Aqui está a parte de dividendos, 51 centavos. E o PL, que é o patrimônio líquido da empresa já atualizado, está em 11,9 bilhões de reais, quase 12 bilhões. P sobre VP aqui é o que está no site do Status Invest, que é 12,75, que é o médio deles lá realmente. O VPA, nesse momento eu calculei já, chegou a 12,86. E aí o preço justo da empresa com esses números chegaria a 36,44. Se você considerar esse valor de 36,44, lembrando que o preço da ação nesse momento está 36,37, ou seja, a empresa nesse momento já está cotada com seu preço justo. Nada mais, nada menos. Então o preço dela, mesmo com essa alta de 5% que teve agora, e já é o mercado fazendo aquela correção natural, que fez, olha, tem uma oportunidade aqui de corrigir 4, 5%, que é o que fez hoje, pronto, já trouxe a empresa o valor justo, o preço justo dela. Considerando que ela vai continuar esse mesmo crescimento pelos próximos 12 meses, que essa é a tendência, o terceiro trimestre que vai vir aí, o quarto trimestre que vai vir aí, vão vir fortes também. Eu fiz esse cálculo de 2022, que você está vendo aqui nessa coluna. Se você focar apenas nesses quadrados em azul, você vai ver que é o mesmo payout de 64,71. Dividendos aqui já seria de 68 centavos. O P sobre VP aqui, 14,99 da empresa. E o VPA calculado chegaria a 3,02. Com isso, o preço justo da empresa chegaria a esse valor que você está vendo aqui, de R$ 45,27, baseado nesse crescimento da empresa. Se você olhar aqui em cima, no lucro líquido dessa mesma coluna, você vai ver que eu estou para o ano 2022 considerando 4,4 bilhões de resultado de lucro líquido. Isso considerando esse CAGR de 15,5%. Então, considerando esse preço justo para 2022 de R$ 45,27, nesse momento a ação já teria uma possibilidade de crescimento de 24%. Então, é um número bastante razoável. Então, aqui é o seguinte, a conclusão que chegamos aqui é a seguinte: se você considerar o preço atual da empresa, ela está com seu preço justo, está com o preço correto, precificado da forma que deveria estar no mercado. Se você tiver paciência e puder esperar até o ano 2022, a empresa mantendo os resultados que está tendo agora e continuar essa tendência de crescimento, a tendência é que se chegue a R$ 45,27 para que se chegue ao preço justo da empresa. Tá bem? É isso aí, não quer dizer que vai chegar, isso é um estudo que eu fiz básico sobre isso. Então, basicamente, hoje está com o preço justo, está em linha, não deveria estar subindo mais do que está aí. E o preço, a tendência de crescimento futura, ela pode chegar em breve a R$ 45,27. Bem, é isso aí. Ótimos resultados para a WEG, ou VEG, como você quiser chamar. Espero que ela continue com essa tendência de crescimento aí. Tem muito a acontecer e ela está muito bem posicionada. Só tem que prestar atenção nessa parte aí de endividamento e custo da empresa. Mas é isso aí. Tá bem, obrigado. Se gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima. Até mais.